Tô ótimo, aliás. Tudo indo bem. Bom, só vai para onde, Isabel? A gente vai começar com a nossa frequência, que nem precisa fazer, não, porque tem tão pouquinho a gente. Não, aliás, não precisa eu chamar. Só olhar quem está aqui e já coloca o nome aqui, tá bem? Pergunta: algum de vocês já começou alguma coisa de produção textual? Já leram a obra? Deixa eu ver quem está presente aqui, né? Guilherme. Deixa eu ver quem mais. Gustavo, cadê Gustavo, número 9. Larissa Pereira, Roger também. Deixa eu ver quem mais. Isabelle Almeida está presente aqui. Isis Lara está presente. Caroline. Olivia Maria está presente. Nada presente, ok. Maria Isabelle. Maria Clara, acabou de chegar, também está presente. Dois, 10, 11. Pronto. Presença, todo mundo que está aqui. Não, pessoal, não deram nenhuma lidinha. O Rian chegou agora. Nenhuma lidinha na obra. Mas ler sim. Tava lendo, mas eu não produzi nada. Pronto. Já que você, pelo que parece, foi a única que leu, ou a única que declarou que O leu. professor não vai perguntar nada, não, por favor? Hã? O professor vai vir perguntar nada, não, né? Eu tô comendo. Você está comendo? Tô, mas eu tô escutando. Não, mas só vou te perguntar uma coisa, já que você está comendo. Você compreendeu? Não, essa pergunta pode levar a muitas respostas. Então, quando você terminar de comer, né? Mais alguém? Professor, a linguagem não é muito difícil, mas, tipo, tenho que ler muitas vezes, né? Pra compreender muita coisa. Então, tipo, eu só li o que eu acho que uns 3 páginas ainda. Além da leitura com o professor. Pronto. Como eu falei para vocês, a gente leu até a 11ª página, né? Isso. Eu tava acompanhando lá Basicamente, pelo slide. pronto. Basicamente, fazendo um resumo do que a gente viu até ali, né? O tal do Odisseu saiu do seu país, e depois de algumas aventuras, ficou preso numa ilha. Pronto, até aí tudo ok. Na terra natal dele, muitas pessoas pensavam que ele não ia mais voltar, e alguns homens pretendiam se casar com a esposa do Odisseu, né? A esposa do Ulisses. Odisseu e Ulisses, como eu já falei, são nomes para designar a mesma pessoa. Só que Atena, né? E Ulisses estava preso numa ilha, o Odisseu estava preso numa ilha, e uma deusa queria fazer dele um imortal. Só que Atena não queria que isso acontecesse, queria que Ulisses voltasse para casa. Comparando isso com o que a gente sabe da literatura da epopeia, né, desse gênero literário, nós já podemos dizer que temos aqui algumas das características principais do gênero épico, né? A apresentação, a invocação, né? Que no caso seria a invocação do ser divino para ajudar o herói da épica, né? E é o que a gente tem até aqui. A gente vai ler mais ainda, né? No caso, a gente tem a proposição, a invocação
e a gente está chegando na dedicatória, mas a gente já entrou na narração. O que falta para a gente é o epílogo, que é a conclusão, o encerramento da narrativa, que é o que a gente vai começar a ler agora, né? Já que a gente já está numa parte bem adiantada da invocação. Só lembrando, invocação é aquela parte que o deus ou a deusa, os deuses, seja lá quem for, vão ajudar o herói da literatura, tá certo? Aqui a deusa Atena já está ajudando. Essa invocação, né, embora tenha esse nome, invocação, que nos lembra claramente o ato de invocar algo, essa parte da invocação não necessariamente vai se dar da seguinte maneira, do herói pedir ajuda aos deuses. Não, ela pode acontecer, o herói lá está morrendo em uma lástima e os deuses da própria iniciativa, como é o caso nessa obra, vão lá ajudar o Ulisses, né? No caso Ulisses. Numa ideia geral, vão ajudar o herói da literatura que a gente esteja trabalhando. E nesse caso é a Odisseia, tá certo? Só lembrando as características, a estrutura, aliás, proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, tá? Proposição é a introdução da obra, onde é apresentado o herói e o assunto que vai ser abordado. A invocação é o momento de invocação na literatura para que as divindades auxiliem, né, venham ajudar o herói da epopeia. Dedicatória é a parte em que a epopeia é dedicada a alguém, que está lá no começo. Narração é a parte mais longa, onde são relatados os feitos do herói. Tudo isso está no slide que está lá na nossa sala, tá vendo? No Google Sala de Aula. E o epílogo, como eu acabei de dizer, é o encerramento da obra, certo? Até aqui tudo ok, né, pessoal? Basicamente, eu só expliquei o que é o gênero épico, né? Então, vamos lá. Eu sei que a maioria de vocês apenas acompanharam a leitura comigo, tá? A gente vai tentar encerrar essa leitura agora, tá? São 6 páginas, talvez dê tempo. E a gente vai discutir sobre o que é que a gente conseguiu entender, tá? O que é que vocês conseguiram entender para encaixar a obra dentro do gênero textual, tá bem? Para fazer esse encaixe. Deixa eu ver, chegou mais alguém aqui. Ah, Milena, peraí. Vou colocar sua presença aqui. Milena, presente. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o livro. Pronto, a gente parou na parte onde a deusa Atena falou que o Ulisses estava vivo, tá certo? Foi nessa parte que a gente parou. Vou apresentar aqui para vocês, para a gente lendo juntos. Aqui. Dessa parte aqui, ó, acima, é onde a Atena diz que o Ulisses estava numa ilha com selvagens, né? Depois que ela falou isso, ela reparou aqui na expressão de tristeza que apareceu no rosto de Telêmaco e disse logo: mas Ulisses não desapareceu da terra. Vive ainda retido no mar, numa ilha rodeada de ondas, onde homens cruéis e selvagens o prendem contra sua vontade. A deusa viu um surto de esperança e de alegria nos olhos de Telêmaco. Vou aumentar aqui.
mas não era exatamente verdade o que ela lhe dissera sobre os homens selvagens. Mas o jovem ficaria preocupado se ouvisse que havia uma deusa que queria fazer de seu pai um deus imortal. E agora lhe darei esta profecia, prosseguiu Atena. Só lembrando, pessoal, que a deusa Atena estava disfarçada de homem, tá? Estava disfarçada de estrangeiro, tá certo? Agora lhe darei esta profecia, que julgo vir a realizar-se. Não será longo o tempo que Ulisses permanecerá longe da pátria amada. Como é muito engenhoso, conseguirá regressar. Mas, sabe de uma coisa? Você muito se assemelha a seu pai no desenho da cabeça e na beleza dos olhos. Pois eu e ele estivemos juntos muitas vezes antes de sua partida para Troia, para onde foram outros, os melhores de todos os gregos, em suas naus. Só lembrando também, tá? Nau é o feminino para navio, tá? O navio e a nau é a mesma coisa. Em suas naus, em suas embarcações. Mas, desde esse tempo, não vejo Ulisses, nem ele a mim. Vou deixar esse negócio aqui. Nem ele a mim. Encantado com essas palavras e orgulhoso por ouvir alguém dizer que era parecido com o pai, Telêmaco respondeu assim ao hóspede: Pois a você, estrangeiro, direi tudo sem rodeios. Quem me dera ser filho de um homem feliz, a quem a velhice viesse encontrar no meio de suas posses. Mas é do mais infeliz dos homens que sou filho. A deusa disse-lhe, então, estas palavras um pouco misteriosas. Especial foi a linhagem que os deuses lhe concederam. Telêmaco olhou para o estrangeiro, surpreendido. O que ele queria dizer? Mas deixemos isso para lá, né? Deixemos isso, rematou Atena. Diga-me, que banquete é este? Isto é uma reunião? Que tem ela a ver com você? É festa ou é boda? Pelo que estou vendo, nenhum trouxe sua própria comida. Com que arrogância me parecem eles comerem sua casa. Qualquer homem se zangaria ao vê-los neste despropósito. Telêmaco, sempre prudente, deu-lhe essa resposta. Visto que me interroga, estrangeiro, fique sabendo que esta casa, no passado, era rica e honrada, quando meu pai permanecia entre seu povo. Agora, os deuses decidiram de outro modo. Eles o tornaram invisível, o mais invisível dos homens. Não me sentiria tão triste por sua morte se ele tivesse morrido com os camaradas de armas em Troia. Todos os gregos lhe teriam feito um túmulo, e eu, como seu filho, ficaria com a glória de ter tido tal pai. Mas arrebataram-no os ventos das tempestades. Partiu sem rastro, nem notícia, e para mim deixou sofrimento e lamentações. E não é que me lamente apenas por sua causa. Os deuses deram-me também outros males, pois todos os príncipes que regem as ilhas próximas e todos os nobres de Ítaca, todos esses fazem a corte à minha mãe e devastam minha casa. Rapidamente levaram-me à ruína. Zangada, né? Vamos prestar atenção aqui, é o seguinte, até esse ponto aqui. Ó.
Até aqui, a deusa Atena estava tentando ser discreta, certo? Na forma de homem, é claro. Estava tentando ser discreta no que diz respeito ao seguinte, aos planos dos deuses, no caso da deusa, né, dela própria, para o pai do Telêmaco, que é o protagonista aqui do livro, o Ulisses. Só que o Telêmaco descarregou todas as desgraças que haviam atingido a ilha de Ítaca e o seu palácio, no caso o palácio do seu pai, aos deuses, dizendo que aquilo era a escolha dos deuses, aquele sofrimento. Né? Como a gente pode notar, né, como a gente vai ler, aliás, a deusa Atena não necessariamente se zangou com a culpa do que o Telêmaco pôs nos deuses, né? Mas sim na arrogância dos homens que estão lá no palácio dele e na necessidade de que Ulisses voltasse para casa para acabar com essa farra. Vamos lá. Continuando aqui, tá? Mas deixa eu só ver que eu acho que eu escutei alguma coisa aqui. Essa é a deusa Atena, tá certo? Atena é a deusa, Atenas é a cidade-estado da Grécia, tá bom? Quer dizer, é uma cidade apenas hoje, tá? Já foi uma cidade-estado, né? Uma cidade com administração política e econômica própria, né? Zangada, disse-lhe então a deusa: não há dúvida de que tem necessidade do ausente Ulisses. Ele daria cabo desses pretendentes desavergonhados. Quem me dera que, neste momento, ele aqui viesse e se colocasse junto do portão, com capacete, escudo e duas lanças, tal como na primeira vez que o vi. Rápida seria a morte desses presunçosos. Amargo seria seu casamento. Mas essas coisas são os deuses que decidem. Telêmaco fez que sim com a cabeça, dando razão às palavras do estrangeiro. A deusa prosseguiu, dizendo: Telêmaco, agora preste atenção e ouça minhas palavras. Convoque amanhã a Assembleia dos Homens de Ítaca e faça um discurso dirigido a todos. Ordene aos pretendentes que saiam de sua casa. Quanto à sua mãe, se ela quiser casar, que volte então para a casa do pai. Lá lhe farão a boda. Lhe trarão oferendas em abundância, tudo o que deverá acompanhar uma filha bem amada. Para você, darei bons conselhos, se me ouvir com atenção. Aparelhe com 20 remadores a melhor nau que tiver e parta em busca de notícias de seu pai. Talvez fale com você alguém que encontrar no caminho. Talvez ouça algum oráculo de Zeus, que muitas vezes traz notícias dos homens. Telêmaco sentiu um misto de terror e de alegria ao ouvir essas palavras. Viajar, viajar. Ele que nunca saíra de Ítaca, que apenas conhecia sua ilha. Mas para onde irei? Perguntou. Nunca saí de minha terra. Primeiro vá a Pilos, para interrogar o rei Nestor. Daí para Esparta, para junto do rei Menelau. Dos gregos, foi ele o último a regressar de Troia.
Se ouvir alguma coisa a respeito da sobrevivência e do regresso de seu pai, volte para casa e aguente mais um ano. Mas, se ouvir dizer que partiu e morreu, nesse caso, construa um túmulo em sua honra, pois você não deve se entregar a atitudes infantis, já a sua idade, tal como não permite. Vejo que é alto e belo, portanto, seja corajoso, para que os homens, ainda por nascer, falem bem de você. Ou seja, aqui necessariamente os conselhos da deusa para que, assim como a maioria dos grandes reis da época tinham essa intenção de ficar na história, é basicamente esse o conselho da deusa Atena, para os feitos que ainda seriam executados pelo Telêmaco. Concluir. Telêmaco queria ainda perguntar muitas coisas ao estrangeiro, mas ele levantou a mão e disse: Tenho agora de regressar para minha nau, para junto de meus companheiros, que estão preocupados à minha espera. Pense nisso que lhe disse, medite sobre minhas palavras. Telêmaco respondeu: É com amizade, estrangeiro, que me tem falado, como pai para filho. De suas palavras nunca me esquecerei, mas peço-lhe que fique mais um pouco, embora deseje se pôr a caminho. Depois de tomar um banho, gostaria de lhe oferecer um presente para levar para sua nau. Um presente belo e valioso, que será para você um tesouro oferecido por mim, uma dádiva de amigo para amigo. Mas o estrangeiro levantou-se e disse: Não me atrase mais, pois preciso seguir meu caminho. E seja qual for o presente que queira me dar, me ofereça quando eu regressar, para que o leve para casa. E escolha um belo presente. Dele receberá recompensa digna. Deixa eu ver aqui. Pronto. Foi então que aconteceu uma coisa espantosa, da qual Telêmaco nunca mais se esqueceria. O estrangeiro, de repente, transformou-se em coruja, voou em direção ao alto e desapareceu, inexplicavelmente. Inexplicavelmente, Telêmaco sentiu no coração mais força e coragem. Sentia que estava pensando com mais intensidade no pai, mais ainda do que antes. Percebeu, naquele momento, que o estrangeiro que o visitara era um dos deuses do Olimpo. Opa! Novamente aqui, né? Mais clara do que nunca, né? O momento de invocação, né? A invocação da ajuda dos deuses já rolando aqui, vamos dizer, e agora a percepção do Telêmaco a respeito disso, né? A percepção de um dos personagens da nossa literatura sobre a ajuda divina que foi dada para os personagens, né? Personagens do livro. E logo se dirigiu para junto dos pretendentes, como um homem, definitivamente já não uma criança. O poeta Fêmeo estava ainda cantando para os pretendentes, que estavam sentados ouvindo. Cantava a história do triste regresso dos gregos, do regresso da guerra de Troia. Era um canto de maravilhosa beleza, e, em seus altos aposentos, no andar mais elevado do palácio, Penélope ouvia o poeta cantar. E logo desceu as escadas, mas não vinha sozinha, pois seria mal visto. Duas criadas vinham com ela. Quando a rainha entrou na sala
onde estavam os pretendentes, ficou junto de uma coluna, segurando um véu na frente do rosto. De cada lado se colocara uma criada fiel. As lágrimas escorriam do rosto de Penélope, que disse assim ao poeta: Teme, conhece muitos outros temas para encantar os homens, façanhas de homens e deuses. Cante agora uma dessas histórias, enquanto está aí sentado, e que os pretendentes, em silêncio, bebam seu vinho. Mas pare já esse canto tão triste que me despedaça o coração no peito, pois me vem sempre à memória a saudade daquele rosto, a saudade de meu marido. Mas é claro, né? Já que a gente aqui está falando do regresso de Troia, sendo que o Ulisses não regressou, obviamente, uma música sobre o retorno de Troia tocaria o coração de sua esposa, mas isso é bem evidente, né? Continuando. Mas Telêmaco, pela primeira vez na vida, criticou a mãe. Disse-lhe com voz de homem: Minha mãe, por que razão leva a mal que o poeta nos deleite com sua inspiração? Os poetas não têm culpa, pois Deus que estabeleceu para os homens o destino que quis. Não é justo levarmos a mal que ele cante a desgraça dos gregos. Ulisses não foi o único que não regressou de Troia. Também lá morreram muitos outros. O melhor é que volte para seus aposentos. Lá, com suas criadas, você vai se entreter com seus trabalhos, com o tear e com a roca. Pois falar compete aos homens, a mim, sobretudo. Sou eu quem manda nesta casa. Penélope, espantada. Ah, só um detalhe, viu, pessoal? Vamos nos atentar a isso aqui, viu? Só por uma questão histórica mesmo, tá certo? Pois falar compete aos homens. A mim, sobretudo, sou eu quem manda nesta casa. Essa frasezinha aqui, ó, falar compete aos homens, né? A gente deve lembrar que, obviamente, nessa época, né, na Grécia, cidadãos eram apenas os homens gregos, tá? Homens nascidos na Grécia. Se você nascesse mulher, infelizmente você nunca na vida seria cidadão. Não nessa Grécia antiga, certo? Por isso que ele solta essa frase aqui que para nós pode parecer muito ácida, né? Já que ele está falando com a mãe dele, mas isso meio que era cultural, certo? Penélope, espantada, regressou para sua sala e remoeu no espírito as palavras do filho. Percebeu que, de um momento para o outro, ele deixara de ser uma criança. Lá em cima, em seus aposentos, chorou Ulisses, o marido amado, até que a deusa Atena teve pena dela e a adormeceu com um sono suave. Por seu lado, embaixo, na grande sala do palácio, os pretendentes fizeram um enorme alarido, e a todos veio de novo o desejo de se casar com Penélope. Mas Telêmaco decidiu que não ia admitir tais gritos em sua casa, e pela primeira vez levantou a voz no meio de todos aqueles homens, pretendentes de minha mãe, homens de força e violência. Agora continuemos o banquete, mas sem gritos e barulho, pois é bom ouvirmos um poeta como este, cuja voz, na verdade, se assemelha à dos deuses. Porém, fiquem já sabendo que eu decidi convocar uma assembleia amanhã. Lá declararei publicamente o que tenho a dizer-lhes. Assim falou, e todos morderam o beiço, e olharam admirados para Telêmaco, pela audácia com que tinha falado. Uma assembleia? Nunca houvera tal coisa em Ítaca, desde que Ulisses tinha partido. Respondeu-lhe então o mais arrogante e mais detestável dos pretendentes.
um jovem fidalgo chamado Antino. Era ele quem dava as ordens aos outros todos, e era de espírito egoísta e cruel. Telêmaco, disse Antino, com voz maldosa. Na verdade, são os próprios deuses que o ensinam a ser um orador atrevido e falar com descaramento. Só rezo que Zeus nunca o faça rei em Ítaca. Apesar disso, lhe ser devido pela apesar disso, lhe ser devido pela linhagem de seu pai. Telêmaco procurou conter os ânimos. Respondeu Antino com prudência. Antino, você levou a mal aquilo que eu disse? Você levou a mal aquilo que eu disse? Não quero ser rei. Há outros fidalgos em Ítaca, novos e velhos. Um desses poderá reger a ilha, se Ulisses de fato morrer. Mas em minha casa serei eu o soberano. Outro pretendente, chamado Eurímaco, que fazia coro com Antino, mas era ainda mais cínico e dissimulado, disse então ao jovem Telêmaco: tais coisas são os deuses que decidem. Só eles sabem quem será rei em Ítaca. Seus bens, você poderá guardá-los, será senhor em sua casa. Evite aqui vir alguém para tirar seus bens. Enquanto Ítaca for terra habitada, haverá quem o defenda. Telêmaco sabia que ele estava mentindo. Portanto, não lhe respondeu. Mas tão ardilosamente era Eurímaco que não lhe passara despercebido que Telêmaco havia recebido uma visita e perguntou-lhe: agora eu gostaria de saber, meu caro Telêmaco, de interrogá-lo sobre o estrangeiro que chegou para visitá-lo. De onde veio? Será que avisou a você da chegada de seu pai? Ou terá vindo por motivo de seu próprio interesse? Como desapareceu sem mais nem menos? Aliás, como desapareceu sem mais nem menos? De um momento para o outro, deixamos de vê-lo. Não quis ser apresentado a nós, porque de condição vil, porém não pareceu. Telêmaco não quis dizer a verdade para Eurímaco, então respondeu disfarçando o melhor que pôde. Eurímaco, na verdade parece que meu pai morreu. Esse estrangeiro era amigo de seu pai. Seu nome é Mentes e é soberano dos Táfios, excelentes navegadores. Assim falou Telêmaco para... Assim falou Telêmaco para não deixar que nada transparecesse. Mas, no coração, reconhecer a deusa imortal. Os pretendentes desistiram de interrogá-lo e voltaram aos prazeres da dança e da música. Permaneceram na casa até começar a anoitecer. E ainda se banqueteavam quando chegou a noite. Depois, querendo descansar, partiu cada um para sua própria casa. Telêmaco também foi se deitar. Subiu para o quarto, que ficava em cima do pátio, e de onde tinha uma bela vista da ilha até o mar. Enquanto para lá se dirigia, ia refletindo muitas coisas. Apanhou de tochas ardentes na mão a fiel Euricleia, que, de todas as servas, era quem mais o amava, pois o amamentara quando ele ainda era menino. Telêmaco abriu as portas de seu quarto, sentou-se na cama, despiu a túnica macia e a colocou nas mãos da velha ama. Ela, alisando a túnica, pendurou-a num prego perto da porta, da cama, aliás. Depois saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Porta que tinha uma tranca prateada, que deslizava graças a uma fivela de couro. Telêmaco deitou-se e puxou as peles de ovelha que lhe serviam
que serviam, aliás, de cobertores. E durante toda a noite refletiu sobre as instruções que lhe dera a deusa Atena. Professor, agora vamos lá, pessoal. 3 minutinhos dá para a gente responder algumas perguntas. Entrou mais gente. Peraí, Beatriz. Ok, coloquei presença. Guilherme, Gustavo, Yasmin. Yasmin número 10, coloquei presença. Quem mais? Deixa eu ver quem mais. Stephanie. Coloca sua presença também. Bom, como eu acredito, quem ainda não leu a obra, né? A gente acabou de terminar a leitura desse fragmento que a gente tem aqui, certo? Até essa parte, necessariamente o capítulo 1 da nossa obra. Quem ainda não leu, a gente acabou de ver a boa parte dele, certo? Do primeiro canto da obra. Quem ainda fala, aliás, no caso, o primeiro livro, né? Que ainda tem mais alguns livros. Sobre essa parte, meus queridos, o que é que vocês entenderam dentro do gênero épico, dentro da epopeia? E teve o quê? O gênero épico, né, faz referência à narrativa que retrata feitos grandiosos, fatos lendários, heróicos, mitológicos, vinculados à figura de um herói, considerado semideus, ou um ser humano superior dotado de superpoderes. Tem alguma coisa disso na nossa literatura aqui? Basicamente, é isso que você vai me responder quando você for fazer o seu ensaio, tá certo? Ou seja, quando você for fazer aquele texto lá, que é um texto opinativo, onde você expõe a sua opinião e as suas conclusões sobre uma obra. Ninguém vai falar nada? Tá complicado? Tá difícil? Tá muito difícil? Tá impossível de fazer? Cadê o povo daqui? O microfone tá desligado? Oi, professor. Pronto, Guilherme. Dá para fazer esse trabalho que eu coloquei ou não? O senhor pode repetir só um pouquinho? O trabalho é a produção do ensaio sobre a obra, né? Lá no Google Sala de Aula tem dois documentos falando sobre o que é o ensaio, sobre como fazer, característica, estrutura, né? No mural tem, eu postei no dia 24 de julho ainda, tem quase um mês, né? Sobre o gênero da epopeia, né? E você vai ler e vai comparar o gênero com a obra e dar suas conclusões. Em uma lauda você faz isso, né? 3 linhas você faz isso. É isso que eu estou perguntando. Dá de ponto é a nota. Não, esse daqui não vale ponto não, tá certo? Ok, professor, vou fazer. Vou tentar fazer, né, no caso. Tá bem, eu passei para próxima quinta-feira, tá certo? Sobre o trabalho é o seguinte, o que você vai fazer é o seguinte, você vai ler a obra, deixa eu apresentar aqui, para ficar melhor ilustrado. Pronto, tá todo mundo vendo minha tela preta aqui, né? Sim, professor. Pronto. Aqui, ó, vai ler a obra, tá certo? E a obra, tá bom? Depois, a obra pertence a um gênero, né? Pertence à epopeia. Você vai ler só aquele documento que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, tá bom? Gênero textual. Você vai ler a obra, depois ler o gênero,
E, por fim, você vai fazer o quê? Um texto onde você vai dar a sua opinião, tá? O texto pode ser pessoal mesmo, né? Sua opinião, ponto. Suas conclusões, ponto. Suas impressões, suas reflexões sobre a obra, tá? Sobre a obra, dentro do gênero. Só isso que você vai fazer. Entenderam agora? Sim, professor. Entendeu, Isabelle? Quer para fazer? Sim? Pronto. Então, eu vou ficando por aqui também, que eu tenho que ir para o 9º ano. E até mais, pessoal. A gente se vê ainda hoje. A gente